Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Eu me chamo Simone, faço parte do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e vamos hoje refletir sobre o Evangelho do Cristo através do livro Leis Morais, que é um livro psicografado pelo Divaldo Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Hoje nós iremos estudar o capítulo 4, que é intitulado Muitos Chamados. Muitos Chamados é um trecho do Evangelho do Cristo em Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14. Mesmo hoje é assim. E Divaldo com Joana começam. Antônitas, as multidões procuram a diretriz do reino dos céus. Não obstante, engalfinham-se nas hórridas lutas pela posse da terra. Fascinam-se com as narrativas evangélicas e comovem-se ante os padecimentos do Senhor quando leem a sua vida. Todavia, não se resolvem seguir, em definitivo, os roteiros iluminativos, por meio dos quais os valores humanos mudam de expressão. Examinando igualmente o comportamento de muitos companheiros de lides, verificarás que a parábola expressiva do Senhor mantém-se em plena atualidade para eles também. Depois de experimentarem o contato com as legitimidades do Espírito, sentem-se dominados pelo desejo sincero de esprairarem a certeza que a Boa Nova lhe oferece. Entretanto, aos primeiros impedimentos e problemas perfeitamente concetâneos com a posição evolutiva que os caracteriza, reagem, dizendo-se descrentes, atormentam-se e debandam. Acreditam que são credores de especiais concessões, tendo em vista haverem recebido o convite para o banquete na corte do grande rei e o terem aceito com demonstrações de vivo entusiasmo. Não lhes acode, porém, ao discernimento que para qualquer solenidade se faz indispensável compostura própria, traje adequado. Tais são as ações nobilitantes que conferem investidura insignas para o comparecimento ao ágape real. Por isso, as multidões esfaimadas de amor e sabedoria ainda não se resolvem fartar-se nos celeiros sublimes da revelação espírita, ora ao alcance de todos, demorando-se em contínua aflição. Buscando os tesouros do espírito, disputam aguerridamente as posses que os ladrões roubam, as traças roem e a ferrugem gastam. Já que recebeste o chamado para a transformação moral, ao alento da luz espírita que te aclara os dédalos do mundo interior, não titubeis, estuga o passo na senda habitual e reflete, deixando-te permear pelas lições de esperança e renovação com que te amarás para os combates ásperos contra os severos adversários que a quase todos vencem: o egoísmo, o orgulho, a ira, o ciúme e seus sequazes, ensinando pelo exemplo fraternidade e amor. Não te preocupes pelo proselitismo como pelo arrastamento das multidões à fé que te comove. Recorda-te de Jesus, que não veio para compactuar com as comezinhas paixões, nem tampouco para agradar os campeões da insensatez, maneira segura de conseguir simpatizantes e adeptos, antes para inaugurar o princípio da felicidade, ao qual são muitos chamados, porém poucos os escolhidos. Então, meus irmãos, aqui nessa passagem, nós podemos ver, nesse livro, que há muitos anos nós estamos sendo chamados, e são poucos os que estão sendo escolhidos. E é o que nós estamos fazendo dos nossos chamados? O que nós estamos fazendo
para que nós possamos ser os escolhidos. A lição de número 4 deste livro, Leis Morais da Vida, de Divaldo Franco, que é uma obra de Joana de Ângeli, ele aborda o tema muitos chamados e enfatiza a necessidade de seguirmos as leis morais, que são impostergáveis e não podem ser ignoradas. A passagem bíblica ilustra como muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e a necessidade de preparo espiritual para receber a bênção divina. Aí nós temos, esse capítulo, ele é baseado na parábola de Jesus, que sobe ao banquete do casamento, que está em Mateus, no capítulo 22, no versículo de 1 a 14. Quem tiver interesse de ir até lá e poder ler, para poder ter mais informações sobre esse banquete, ele está lá. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Há quantos anos, há quantos séculos nós estamos ouvindo isso e como nós estamos nos preparando? Como que espiritualmente eu estou me preparando para o meu chamado? Como espiritualmente eu estou me preparando para ser o escolhido? A parábola, do banquete do casamento, ela demonstra que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para participar do banquete. Isso reflete a ideia de que a vida oferece a todos a oportunidade de evoluir e crescer espiritualmente, mas nem todos se preparam adequadamente para isso. Nós estamos sendo chamados para evoluir, para crescer, para manter o nosso espírito num grau evolutivo, para subir a cada evolução, a cada encarnação, um degrauzinho da nossa evolução. E isso depende de nós, depende de como nós estamos tratando o nosso lado espiritual para poder estarmos subindo o nosso degrau lento, mas porém constantemente. É isso que nós devemos ter na nossa mente, que nós não precisamos ter uma subida muito rápida, porque nós sabemos que quando essa subida é muito rápida, nós também podemos descer rapidamente. Então, nós temos que nos preparar para subir degrauzinho por degrauzinho, respeitando os nossos limites, respeitando os nossos conflitos, mas nós temos que ter a ideia que eu preciso estar em constante evolução. E para eu estar em constante evolução, eu preciso melhorar o meu espiritual. Eu preciso melhorar o meu moral. A lei moral, as leis morais da vida, já é o título deste livro. Então, nós temos que estar preparados através das leis morais. Quais são as leis morais que Deus, que Jesus nos deixou? A lição, ela destaca também a importância de se preparar para a jornada espiritual, seguindo as leis morais da vida, que são impostergáveis e não podem ser ignoradas. É uma parte que foi lida no texto. Elas são impostergáveis, ou seja, eu não posso postergar, eu não posso deixar para amanhã. As leis morais, elas não podem ser ignoradas. E eu não posso dizer hoje que eu não sei, que eu não entendo. Pelo conhecimento que nós temos, pelo vasto conhecimento que nós temos da doutrina espírita, tantos livros, tantas palestras que hoje nós vemos que está de fácil acesso. Antes nós tínhamos uma dificuldade, antes de termos a tecnologia ao nosso alcance, nós tínhamos sim essa dificuldade de poder pegar um livro emprestado, de poder estudar alguma coisa, de poder assistir uma palestra que vá nos ajudar espiritualmente a nossa evolução. Hoje não. Hoje eu dou um clique ou simplesmente eu só dou um touch na tela
já me aparece o que eu preciso. Claro que nós temos que ter o discernimento de saber o que nós vamos assistir, porque tem muitas coisas que nós sabemos que não são reais. Então, temos que ter consciência de assistir palestras que vão nos engrandecer e que sejam palestras que tenham um fundo verdadeiro. Essas leis, como a lei do amor, justiça, caridade e progresso, elas são essenciais para a evolução moral e espiritual. As leis morais que nós temos, que estamos falando aqui, do amor, da justiça, da caridade, do progresso, porque nós sabemos que a nossa evolução é um constante progresso, que eu estou num constante progresso, então eu preciso entender isso. E quanto mais eu colocar o amor, a justiça, a caridade na minha vida, eu vou ter esse progresso constante. São essenciais para a nossa evolução moral. Então eu preciso entender o que é o amor, o que é a caridade, como que eu posso fazer a caridade. Muitas vezes nós pensamos na caridade material. E às vezes até nos é difícil. Poxa, eu tô passando por uma dificuldade, não posso ajudar como eu gostaria, monetariamente falando. Mas existe a caridade moral. Eu posso ajudar um colega que eu vejo que está deprimido. Poxa, me fala aqui o que você tem. Por que você está assim? Falar uma palavra de consolo para essa pessoa. Um sorriso que nós damos na rua. De repente você está passando na rua, encontra uma senhorinha, um bom dia que você fale para a senhorinha. De repente mudou o dia daquela pessoa, iluminou o dia daquela pessoa. E ela pensa em você e fala, poxa, eu saí hoje de manhã, passei por uma mocinha, por um mocinho, e ele me falou bom dia, aquilo me mudou tanto, eu saí de casa tão deprimida para comprar meu pãozinho, e aí eu recebi esse bom dia. Fiquei tão feliz, mudou a minha energia, mudou o meu ânimo. E às vezes a gente pensa que fazer a caridade é simplesmente só a caridade monetária. Ai, tô precisando, a pessoa tá precisando de um dinheiro, eu vou lá e ajudo. Não, a caridade moral, o saber ouvir. Aquele colega que tá passando por uma dificuldade, por um problema, mas ele se aproximou, você já pensa, ai meu Deus, ele vai falar de novo tudo aquilo. Ai, ele já me falou um caminhão de coisas semana passada, ele vai falar tudo de novo, porque na outra semana, antes da semana passada, ele também me parou e ele falou tudo novamente, e depois ele fala tudo novamente. Mas é exatamente essa caridade, porque de repente a pessoa tá precisando desabafar, tá precisando falar, para que ele não faça algo pior, ou ele não se sinta pior. A parábola, que é através desse capítulo, ela enfatiza que a escolha de seguir as leis morais e se preparar espiritualmente, ela é fundamental para alcançar o crescimento espiritual e a felicidade. A falta de preparo pode levar à exclusão do banquete e à perda de oportunidades de evolução. Então, o quanto que nós estamos nos preparando para participar desse banquete, dos muitos chamados? Porque nós estamos recebendo esse convite há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos. E quando que nós vamos estar preparados para participar desse banquete, para termos a oportunidade da nossa evolução? E hoje nós que conhecemos a doutrina espírita, hoje nós que conhecemos o Evangelho do Cristo, quando partirmos, estivermos lá na espiritualidade maior, não nos cabe mais falar que nós não sabíamos, que nós erramos porque nós não tínhamos conhecimento. Nós não vamos poder mais falar isso, porque nós temos o conhecimento. Nós podemos errar? Obviamente que sim. Nós estamos num planeta Terra que está passando por um momento de transição planetária. Nós estamos saindo de planeta de provas e expiações para irmos para um planeta de regeneração. Nós vamos falhar muito, nós já falhamos muito em muitas outras encarnações e ainda falharemos em outra.
Nós não temos que ter a ideia de que nesta encarnação nós vamos conseguir reunir tudo o que nós precisamos para termos uma evolução maior, para chegarmos lá junto ao Cristo, sendo um ser crístico. Não, ainda temos muito que galgar, nós ainda temos muito que evoluir e nós iremos errar muito ainda durante este processo. Mas eu tenho que ter a consciência que hoje eu tenho conhecimento. Se eu erro, foi por um deslize meu. Não é para que eu erre e me sinta culpada, me sinta deprimida, porque eu errei, caramba, eu não podia errar, eu sabia, eu tinha o conhecimento e eu não podia ter esse erro. Não, nós não devemos pensar dessa forma, até porque todos nós temos os nossos erros, os nossos acertos, mas nós temos o conhecimento já. Então, poxa, errei, beleza, tropecei, vou levantar, vou sacudir a poeira, vou tirar as poeiras do meu chinelinho e vou seguir em frente. Vou seguir em frente pensando, não posso mais errar. Se eu errar, eu já vou estar ciente de que eu já sabia do erro, que eu tinha esse conhecimento, então não me culpando, mas sabendo, errei, ok, não posso mais errar. Vou tentar não mais errar, pelo menos naquele erro. Porque várias vezes, às vezes a vida nos traz várias oportunidades na nossa vida para que nós possamos seguir um outro caminho, mas nós preferimos continuar errando do mesmo jeito. E aí a gente pensa, poxa, mas eu achei que dessa vez ia ser diferente. Mas o erro é o mesmo, só mudou a situação, né? Então nós temos que estar preparado para isso, para que nós possamos não perder a oportunidade de evoluirmos. A lição 4 deste livro, ela vem nos convidar a refletir sobre a importância das nossas escolhas, o nosso preparo e a necessidade que nós temos de seguir as leis morais para alcançar a vida de felicidade e o progresso espiritual que nós tanto procuramos, que nós tanto almejamos. Então, este capítulo, ele vai nos fazer refletir, porque em muitas das partes que eu li ali, ele fala sobre os apegos dos bens materiais. Ah, Simone, mas é ruim eu ter os meus bens? Não, não é ruim você ter os seus bens. Não é ruim você querer progredir. O ruim é você ser apegado. O ruim é você insistir e ter aquele apego excessivo de que eu preciso ter aquilo, de que minha vida só vai para frente se eu tiver um carro novo, minha vida só vai para frente se eu tiver uma casa nova. Não é errado você querer ter. Errado é nós termos esse apego material, que Jesus, há 2025 anos atrás, tentava nos trazer esse alerta, tentava fazer com que nós olhássemos mais para a nossa vida espiritual. Não é errado eu querer progredir, eu querer melhorar, eu querer ter as coisas que eu quero para a minha vida, para a minha família. Errado é o tanto de apego que eu coloco no meu bem material, ao invés de eu tentar procurar trazer o Evangelho do Cristo para mim, me melhorar, trazer algo de bom para a minha vida espiritual. Ir frequentar um centro espírita ou qualquer outra religião que seja, mas trazer Jesus para a nossa vida, as leis morais do Cristo para a nossa vida. Entender que se o Cristo é o meu modelo e guia, eu tenho que tentar agir como ele. E notem, eu falei tentar agir como ele, porque é praticamente impossível nós conseguirmos agir como ele, porque Jesus era de uma magnitude excepcional. Nós não vamos conseguir nesta encarnação termos a magnitude dele, mas eu tentar ser como ele.
baixou aquela deprê, baixou aquela raiva, vou pensar, alguém me magoou, alguém me feriu, eu parar e pensar, como será que o Cristo agiria no meu lugar? Isso faz com que nós pensemos, imaginemos o outro de uma outra forma, olhar para o outro de uma outra forma e olhar para os nossos problemas de uma outra forma também. O que será que Cristo faria no meu lugar? Então pense assim, quando você se sentir magoado, deprimido por alguma situação que aconteceu na sua vida, pare e pense, o que será que o Cristo faria no meu lugar? Porque nós cristãos, nós espíritas, nós temos o Cristo como modelo e guia. Então, se eu tenho ele como meu modelo e guia, eu tenho que pensar diariamente. Aconteceu algo que me deixou um pouquinho fora das estribeiras, o que o Cristo faria no meu lugar? Muito bem, meus irmãos, muito obrigada pela companhia de vocês. Espero estar mais vezes aqui com vocês e vamos finalizar fazendo uma pequena oração para nós finalizarmos essa nossa reflexão. Então vamos, quem quiser, fechar os olhos, se conectar com a espiritualidade maior. Então vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus esta oportunidade de estarmos aqui hoje juntos, ouvindo, compreendendo e, acima de tudo, tentando colocar todos os ensinamentos do Cristo em prática. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até uma próxima. Fiquem com Deus.